Oi, eu sou a professora Rúbia e hoje eu vou explicar um pouco sobre acentuação gráfica. Para que servem os acentos? Eu tenho aqui 3 exemplos que vão mostrar para vocês como é importante saber acentuar as palavras corretamente. O sabiá tem um canto lindo. O japonês sabia jogar ping-pong muito bem. Lisa é muito sábia. Então temos aqui sabiá, sabia e sábia. Aqui, sábia virou um adjetivo, sabia um verbo e sabiá um substantivo, um pássaro. Então, como é importante sabermos acentuar as palavras corretamente, né? Então, vamos para as regras. Monossílabas tônicas terminadas em a, e, o ou as, es, os. Todas têm que ter acento. E como assim tônicas? Quando elas são fortes, tá? Já, ma, fé, dá, mes, pá, ré, dó, 3, cá. Então, para ser forte, ela tem que ser forte e tem que terminar em a, e, o ou as, es, os. Então, monossílabas tônicas terminadas em a, e, o ou as, es, os tem acento. Oxítonas terminadas em a, e, o ou as, es, os. Lembrando que as oxítonas são as palavras que têm sempre a última sílaba mais forte, né? Que chamamos de sílaba tônica. Então, terminadas em a, e, o ou as, es, os. Vatapá, Amapá, comerá, maracujá, poderá, Iemanjá, Paraná, café, Pelé, chulé, pontapé, Maomé, maculelê, bambolê, boné, filó, cafundó, borogodó, xilindró, borocochó, xodó, pataxó, dominó. E poderiam também ter o S, né? Temos aqui pontapés, bambolês, bonés, maracujás. Então, continuariam tendo também acentuação. Temos aqui algumas palavras, tá? Araçá, ingá, palavras que têm a ver com as nossas plantas, frutas, inajá, pajurá, carité. E também as palavras terminadas em ou ens. Parabéns, também, convém, refém, ninguém, vintém. Amém, além, Belém, alguém, armazém ou vinténs. Lembrando que todas ainda são oxítonas, ou seja, a última sílaba que é a mais forte. E quando elas forem paroxítonas, o que é uma palavra paroxítona? Lembrando, é aquela palavra em que a penúltima sílaba é a mais forte, tá? Elas têm que terminar, tem aqui uma regrinha do sabonete Rinlux, acabando em R-I-N-L-U-X, são letras que deixam a última sílaba mais forte, sendo que o I e o U, antes desse I e desse U, tem que ter uma consoante. E também pode ter o S após esse I ou esse U. Né? E também tem outras aqui, né? Tem que, se no final tiver X, Z, uns, ão ou ãos, an ou ans, ou PS. Exemplos de paroxítonas terminadas com esses detalhes aqui. Órfão, éter, júri, caráter, ímã, órgão, ônix, álbum, revólver, hífen, táxi, tórax, bíceps, Vênus. É só pensarmos, a palavra mamão, limão, irmão, elas terminam em ão, né? Esse ão deixa a última sílaba mais forte. Se fosse para ser irmão, teria que ter um acento para eu chamá-la de paroxítona, tá? E os vários verbos terminados em ar, ir, né? E or também. Falar, escrever, sempre a última sílaba acaba sendo a mais forte quando não há acento algum. É por isso que essas palavras não têm acento, pois já são oxítonas, ó. Saci, jabuti, sucuri, abacaxi, guri, ali, frenesi. O i deixa a última sílaba mais forte, e isso quando antes vier uma consoante. Urubu, uirapuru, jururu, tabu, guru, menu, caju. O U também deixa a última sílaba mais forte,
sendo que antes tem que ter sempre uma consoante. E alguns exemplos, né? Bacuri-pari, mari-mari, umari, palavras que terminam em u ou i e acabam sendo mais fortes as últimas sílabas. Buriti, muru-muru, camu-camu, umbu, cumaru, cupuaçu, camapu. E também paroxítonas terminadas em ditongo. Lembrando, o que é um ditongo? É quando na mesma sílaba eu tenho duas vogais, certo? Então, quando for paroxítona, quando a penúltima sílaba for mais forte e essa palavra terminar em ditongo, eu tenho que colocar acento. Série, empório, relógio, colégio, glória, jockey, experiência, rúbia, vôlei, Mário, Júlia, sequência, consequência, água. Um exemplo, né? Sem acento eu leio secretaria e com acento secretária. Muda totalmente. Proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Por quê? Porque se não houvesse o acento, eu jamais leria a palavra como proparoxítona. Xícara. Lembrando o que é uma proparoxítona? É quando a antepenúltima sílaba ela for a mais forte. Xícara. Opa. Xícara, última sílaba, tônica, oxítona, paroxítona, proparoxítona, rápida, lâmpada, síndrome, sândalo, falávamos, montássemos, sábado, bêbado, mágico. Então, todas são acentuadas. Professora, o meu nome é Jennifer, não tem acento. Gente, muitas palavras, né, muitos nomes são escritos sem um acento e era para ter acento porque houve erro no cartório. O meu nome que era para ter acento, no fim não tem, certo? Hiatos. O que é um hiato? Só para lembrar. É quando duas vogais, elas são separadas na hora da separação silábica. Quando é que eu vou colocar acento? Quando for um U ou um I, que geralmente U e I são semivogais, são as vogais mais fraquinhas, né? É só a gente perceber as vogais. A, E, I, O, U. Então, I e U quase sempre são semivogais. Para eu deixar forte esse I ou esse U, eu vou ter que colocar um acento, senão vai ser apenas um ditongo. Ó, sem acento aqui, eu leria salde, salde. Para ser saúde, eu sou obrigada a colocar acento. Miúdo. Então, fica miúdo. Separei, ficou um hiato. Saída. Juízes. Baú. Açaí. Egoísta. Itajaí. Ruído. Itaú. Se não, leria Itajai. Para ser Itajaí, eu sou obrigada a colocar o acento. Exceto quando vierem antes do NH, tá? Que vai deixá-la nasalizada. Ó, tainha, rainha, bainha, campainha. E quando esse I ou esse U estiverem com uma outra consoante que a deixe mais forte, que nem juiz e raiz. É lógico que não poderia ter uma vogal aqui, né? No caso, juíza, né? Quando for uma consoante sozinha naquela sílaba. É por isso que Luiz com Z não tem acento e Luiz com S tem acento, tá? Isso aqui, exceto, então, no caso, a letra S, porque geralmente o S deixa no plural, tá? E com um novo acordo ortográfico, também não é mais, o I e esse U não são mais acentuados quando eles vierem após um ditongo. Feiura, antes havia acento, agora não há mais. Bocai, uva, antes havia o acento e agora não há mais. Vamos ver o caso da palavra ainda. Por que a palavra ainda não tem acento? Porque ele está junto com a letra N, que deixa forte esse, tá? Ainda, por isso que não tem acento. Outros exemplos, caindo, contribuindo, saindo. Não tem acento porque o N deixa forte.
Ditongos abertos. O que é um ditongo aberto? É quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba. E como assim aberto? Quando em vez de eu falar E é E, em vez de eu falar O é O. Em vez de ser eu é el, em vez de ser oi é oi. Então quase sempre os ditongos abertos têm acento. Troféu, destrói, céu, chapéu, corrói, anéis. O que mudou, tá? Após o acordo ortográfico, quando for uma palavra paroxítona, não tem mais o acento, certo? Então antes tinha acento, né? Assembleia, plateia, geleia, onomatopeia, ó. Assembleia, plateia, todas paroxítonas. Após o acordo ortográfico, perderam acento. Eu continuo lendo assembleia, mas não tem mais acento, caiu. Plateia, caiu, geleia, onomatopeia, ideia, prosopopeia, colmeia, heróico, boia, joia, jiboia, estroina, apoio. Por exemplo, eu apoio o teu namoro. Antes tinha acento, agora não tem mais. E ficou parecida com a palavra apoio, tá? Só que então vamos ter que ver na frase se eu vou dizer apoio ou apoio. Com o novo acordo não são mais acentuados o ou e. Então, quando tinha o ou e, sempre tinha um acento circunflexo, né? No primeiro o ou no primeiro e. Agora não tem mais. Vou, enjoo, perdoo, dou, cou, magou, vem, lem, crem, dem, intervém, descrem. Caiu o acento. E a questão da trema também não tem mais. O que era trema? A trema eram esses dois pinguinhos em cima do U. Então, para que eu lesse linguiça, para que eu lesse esse U aqui, não lesse linguiça, nós usávamos a trema. Agora não tem mais a trema, tá? Caiu a trema. E eu continuo lendo linguiça e consequência. Então, com o novo acordo não há mais trema. Linguiça, consequência, líquido, liquidação. Tranquilo. Exceto em nomes próprios. Miller, ou Muller, que se diz, Schroeder e Bintin. Acentos diferenciais. O que é um acento diferencial? É o acento que faz com que a palavra seja diferente de outra. Se eu colocar aquele acento, vai ser uma palavra. Se eu colocar outro, se eu não colocar o acento, vai ser outra palavra. Então, ela pode estudar à noite. Está no presente. Ela pode. Agora, ontem ele pôde assistir ao filme. Acabou se transformando em pretérito, passado. Por onde você andou é apenas a preposição. Isso é para eu pôr na mesa. É verbo, tem que ter o acento circunflexo. Dê o presente ao teu pai. É um verbo, tem acento circunflexo. Agora, sou de Itajaí. É apenas uma preposição, não tem acento. E para encerrarmos, com o novo acordo não são mais acentuadas as palavras, né? Havia então essas palavras aqui, que antes havia acento e agora não há mais. Antes o verbo parar, por exemplo, para de conversar. Quando era verbo, tinha acento, não tem mais. Isto é para ti. A preposição continua também sem o acento. O Polo Norte é lindo e minha camisa é polo, né? Então, tinha acento, né? Esse Polo Norte tinha, agora não tem mais. Ando pela tua rua, enquanto preposição, e água, pela, verbo, não tem mais acento. Pessoal, a próxima aula vai ser sobre como qual é o motivo de haver acento ou não, tá? Então, tenham um bom dia e até a próxima aula.